Qual o papel de um Data Engineer dentro de uma estratégia de dados? Existem duas grandes responsabilidades de um Data Engineer. Eu já falei sobre a primeira responsabilidade em um vídeo aqui nesse canal, e nesse vídeo eu vou falar sobre a segunda grande responsabilidade que um Data Engineer tem dentro dessa estratégia de dados. E se você quer saber qual é essa responsabilidade, seja muito bem-vindo ao canal, seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e o objetivo desse canal é te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego como Data Scientist ou fazer uma migração profissional de carreira. Eu vou trazer aqui tanto conteúdos da parte técnica, Machine Learning, Data Science, modelos em produção, estatística, quanto da parte de preparação, projetos, entrevistas, tudo que te ajude de alguma forma a conseguir o seu primeiro trabalho ou fazer uma migração profissional de carreira, tá bom? E nesse vídeo eu quero terminar um assunto que eu comecei em um vídeo aqui nesse canal, que é o papel de um Data Engineer, tá? Eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no card, também na descrição, onde eu começo esse assunto, eu falo sobre a primeira responsabilidade de um Data Engineer, e agora eu quero terminar com a segunda grande responsabilidade de um Data Engineer, tá? Só para fazer um disclaimer aqui, eu não sou Data Engineer, tá? Eu sou um Data Scientist, mas no começo da minha carreira eu trabalhei muito como Data Engineer. Naquela época o Data Scientist fazia tudo, né? Desde a coleta de dados até o modelo em produção. Depois criou-se o Data Engineer, que assumiu uma grande parte desse trabalho, tá? Então eu já trabalhei muito com pipeline de dados, eu trabalhei com Data Warehouse, então eu ajudei a modelar DWs. Eu trabalhei com Cluster Spark, então desde setar o Cluster Spark na AWS até submeter os jobs e criar os pipelines. Então eu tenho uma certa vivência com Data Engineer, tá? É claro que as coisas foram evoluindo, hoje é muito diferente a área, tá? Existem profissionais dedicados que sabem com certeza muito mais do que eu. Mas eu quero passar um pouquinho só do overview que eu vivi, né? E também como que eu vejo o papel de um Data Engineer para trabalhar com um Data Scientist, beleza? Bom, então para mim as duas grandes responsabilidades de um Data Engineer são as seguintes. Primeira, a arquitetura dos dados. Então é fazer o dado mover de um ponto A para um ponto B, é criar todos os canos para onde esse dado vai passar, juntar todas essas peças, tá? E a segunda grande responsabilidade é modelar os dados. Então, uma vez que os meus dados estão todos organizados, né, todos no mesmo lugar, como que eu organizo eles do ponto de vista de negócio para que os meus usuários de dados consigam utilizar os meus dados com confiabilidade, com frequência de updates rápidas e fáceis, com velocidade em consultas de banco de dados, tá bom? Bom, beleza? Então vamos recapitular rapidamente a arquitetura de dados que eu falei no vídeo anterior. Se você quer saber sobre a arquitetura de dados, assista o vídeo, tá? Vamos passar rapidamente pela arquitetura de dados e depois a gente entra em modelagem de dados, beleza? Então, sobre a arquitetura de dados, eu dei o exemplo da arquitetura Lambda, que é uma arquitetura muito usada entre os Data Engineers, tá? E é aqui eu dei um exemplo que a gente tem as nossas Data Sources, então são todas as fontes de dados, tá? Lembrando que o dado, a informação, ele é gerado entre a interação entre o produto e o cliente, tá? Então toda vez que o cliente navega no site, clica nos botões, está gerando dados. E aí a união desses dados é a sua informação, tá bom? Então aqui eu tenho os data sources e aí estão em diferentes sistemas, né? Então eu tenho dados sendo gerados na plataforma, eu tenho dados sendo gerados na vitrine do site, eu tenho dados sendo gerados dentro do aplicativo, dentro de campanhas nas redes sociais, tá? E aí eu pego todos esses dados em diferentes sistemas e coloco num lugar só, que eu chamo de Data Lake. E a partir daqui eu tenho que organizar o meu Data Lake de forma que os meus usuários finais possam usar esses dados de forma simples, né? E quem são os meus usuários finais, Meigron? Os Data Analysts, os analistas de BI, os Data Scientists, o time de financeiro, as ferramentas de visualização de BI, todas essas são clientes, tá? E esses clientes, eles têm necessidades diferentes. Por exemplo, o analista de financeiro, se você fornecer para ele a receita uma vez por dia, talvez possa ser bom para ele, porque ele não precisa ver a toda hora. Mas um time de marketing, ele quer ver as métricas de marketing de hora em hora para poder ajustar a estratégia. Os data scientists, dependendo do modelo que eles criam, eles precisam do dado agora, tipo real time. Então, ou eles desenvolvem sistemas de recomendação em que a pessoa está navegando no site, gerando várias informações, eles precisam pegar essas informações durante a navegação, fornecer para um sistema de recomendação que vai recomendar produtos para essa pessoa durante a navegação dela. Então a geração do site até a recomendação para a pessoa tem que ser naquele momento, não pode esperar muito, tá? E aí, baseado nessas necessidades diferentes dos clientes, a gente divide o Data Warehouse em dois grandes caminhos, tá?
um caminho que se chama Batch Layer, que é um caminho onde você tem um processamento agendado, né? Então pensa assim, eu tenho a geração de dados, né, que é a interação do meu produto com os meus usuários. Esse dado ele entra no meu Data Lake e ele fica esperando para ser processado. E aí essa espera pode ser de uma hora, pode ser uma semana, pode ser um dia, pode ser um mês, até que ele é processado e depois disponível para os meus clientes, tá bom? Por um outro lado, quando esses dados são gerados durante a navegação do usuário, ele pode entrar no meu Data Lake, ser processado e já disponível para o usuário. Então eu não tenho um tempo de espera desse dado. Do jeito que o dado chega, ele já é processado e já é fornecido. Então eu tenho um processamento em tempo real numa camada que eu chamo de Speed Layer, tá bom? E aí existem, cara, milhões de ferramentas para construir a Batch Layer, 1 milhão de ferramentas para construir a Speed Layer, tá? Eu falei um pouquinho dessas ferramentas no outro vídeo. Mostrei uma arquitetura Lambda que a AWS sugeriu, que já é antiga também, tá? Existem outras ferramentas já que substituem. Mas o pipe, os dois caminhos que o dado podem percorrer, até hoje que eu conheço são esses dois, né? Você pode processar eles com um certo tempo, ou você pode fornecer eles naquele momento que eles acontecem, tá? Então essa é a arquitetura que eu falei mais em detalhes no outro vídeo. E agora eu quero entrar com você na grande arte de Data Engineer, na minha opinião, que é a modelagem de dados, tá? O que é a modelagem de dados, Meigron? É a forma que você organiza os dados para que as pessoas possam consumir no final. E essa organização, não existe um manual prático, digamos assim, né? Enquanto em arquitetura você tem várias partes e peças que você precisa ir montando, né? Aqui em modelagem de dados depende muito do conhecimento de negócio do Data Engineer, tá? Então, cara, essa é uma área muito legal, assim. Eu conheço poucos Data Engineers que manjam muito de modelagem. E aqueles que manjam muito, assim, é bonito de ver, cara, do cara fazer essas modelagens, tá? Então é uma área difícil de aprender, que eu acho que é a maior complexidade de Data Engineer tá aqui dentro dessa modelagem, tá bom? E eu quero passar um exemplo de um modelo de dados que eu já trabalhei e que funciona muito bem, tá? Então vamos lá. Então voltando aqui na arquitetura de dados, né, a gente tem as tabelas, que são as tabelas onde são gerados os dados. E aí a gente coloca tudo isso dentro do nosso Data Lake. E aí vamos imaginar que o nosso Data Lake ele tem uma arquitetura de camadas, tá? Então eu tenho a primeira camada, que eles chamam de camada de pouso, que é onde os meus dados de vários sistemas eles são armazenados. Então o grande ganho é que eu tenho diferentes sistemas e agora eu tenho um único lugar onde eu coloco os meus dados, mas eles ainda estão desorganizados, tá? E aí eu vou movendo esses dados para próximas camadas. Só que a condição para eu mover um dado para uma próxima camada é eu colocar um nível de organização em cima dele. Então eu tenho Data Lakes, por exemplo, que tem a camada de pouso, onde eu coloco alguma governança de dados, tá? Eu posso falar sobre governança também depois. E aí, conforme você vai movendo esses dados, você tem dados pré-processados, você tem dados processados, você tem dados de business e dados de analytics, por exemplo. Então cada camada tem uma organização específica para atender um certo tipo de usuário de dados, tá bom? Vamos imaginar aqui então que esses dados aqui, eles todos caíram na nossa camada inicial, que é a camada de pouso que eles chamam, tá? Então eu tenho nessa camada tabelas, tá? E quais são essas tabelas? Por exemplo, eu tenho a minha tabela de users, que é a minha tabela onde eu guardo todas as informações que o usuário forneceu para mim através da criação da conta dele. Então nome, e-mail, endereço, data de nascimento, por exemplo, tá? Tem uma outra tabela que são a tabela de pedidos, a tabela orders. Então, toda vez que o meu usuário ele faz uma compra, eu registro essa compra aqui na tabela de pedidos, tá bom? Eu posso ter uma outra tabela que é a tabela do finance, que aqui eu guardo os meios de pagamento, eu guardo o valor da venda, o valor da compra, se houve promoção, se houve desconto, eu guardo tudo relacionado ao dinheiro, a parte financeira desse evento de compra, tá? Posso ter outra tabela de itens também, que é a tabela onde eu guardo as características dos meus produtos. Então eu guardo cor, categoria, departamento, matéria-prima, tudo relacionado ao meu produto, tá bom? Tem a tabela de reviews, então eu coleto todos os reviews que os meus produtos sofreram, né? E eu guardo esses reviews dentro dessa tabela, então eu guardo as estrelas, os comentários, esse tipo de coisa, tá? Posso ter outra tabela também que são as campanhas, que aqui eu posso guardar todos os resultados de campanha de marketing. Então eu posso guardar a abertura de e-mail, clique nos banners, visualizações no banner, posso guardar tudo aqui dentro, tá? Posso ter outra tabela também que guarda todas as navegações web, então quando a pessoa entra no site, vai navegando, clicando nos botões, gerando eventos, eu posso guardar tudo aqui.
E eu posso fazer a mesma coisa para mobile, então eu posso guardar nessa tabela aqui todas as interações que a pessoa tem com o aplicativo da empresa, tá bom? Então todas essas tabelas aqui estão armazenadas na minha primeira camada do Data Lake, tá bom? E aí eu vou criar uma extensão do meu Data Lake, uma próxima camada. Então nessa próxima etapa do Data Lake, nessa próxima camada, eu quero criar uma organização para ajudar os meus Data Analysts a criarem métricas, acompanharem métricas e analisarem ações muito mais rápido, tá? Então eu vou pensar da seguinte forma. Eu quero responder perguntas de negócio como, por exemplo, quantos pedidos eu fiz por dia? Meu número de pedidos está aumentando? Meu número de pedido por região está aumentando? Será que o meu market share está aumentando? Então, como que está a saúde da minha empresa em termos de número de pedidos, né? Número de vendas? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou assumir que vendas para mim é um fato, tá? Eu vou chamar isso aqui de fato. Então, um fato é todo um evento que ele é relacionado ao meu business, tá bom? Então, o que tem nesse fato de pedidos? Eu tenho os pedidos que são feitos pelos clientes. Então, é isso que eu vou medir aqui na minha fato de pedidos. Só que, como eu disse para vocês, perguntas de negócio, elas sempre têm uma quebra que a gente chama, né? Então, número de pedidos por dia, número de pedidos por categoria, número de pedidos por cor do produto, número de pedidos por departamento. Então, eu vou criar algumas tabelas auxiliares para me ajudar nessas quebras. Então, por exemplo, um analista fala assim, pô, Meigro, eu quero fazer uma análise dos pedidos ao longo do tempo. Então eu quero saber quantos pedidos eu fiz hoje, fiz ontem, fiz semana passada, fiz mês passado, fiz ano passado, daqui 3 semanas para trás, um mês atrás, 7 dias para trás. Então eu quero colocar essa quebra de tempo. Então eu vou criar uma tabela aqui só relacionada a tempo. E o que tem nessa tabela de tempo, Meigro? Tem todas as colunas que são relacionadas à entidade tempo. Então imagina que na primeira coluna eu tenho a data do meu pedido, que é aquela data de mês, ano e dia. E aí depois as outras colunas são derivadas dessa data. Então eu tenho coluna de mês, dia, semana do ano, feriado, campanhas de marketing, tudo que é relacionado ao tempo, tá? E aí quando o meu analista ele vai fazer uma análise de número de pedidos por dia, o que ele faz? Ele anexa essa tabela de tempo junto na minha fato de pedidos. Então ele consegue fazer essa quebra por dia, tá? E ele fala assim, Meigro, cara, mas eu também não quero só fazer por dia, mas eu quero fazer por departamento também. Não tem problema, a gente cria uma nova tabela de departamento aqui, e aí ele pode anexar o departamento no fato e fazer uma análise de pedidos por departamento e por dia, por exemplo, ou só por departamento, tá? Ah, Meigro, mas ele quer também fazer por categoria. Não tem problema, a gente cria uma outra tabela aqui só com eventos de categoria. Então, o nome da categoria, o nome da subcategoria. Então, a gente pode criar tudo aqui dentro da categoria, da tabela categoria. Ah, Meigro, mas eu quero fazer também uma análise por usuário. Não tem problema, a gente pode criar uma tabela de usuários aqui que tem tudo relacionado à entidade usuário. Então, tem o nome do usuário, data de nascimento, sobrenome, nome da mãe, tem quando ele faz aniversário, o endereço onde ele mora, endereço comercial, endereço residencial, tudo relacionado à entidade user, tá? Então, se eu quiser fazer uma análise, por exemplo, de quantos pedidos por usuário, para poder entender quais são os meus usuários que compram mais, quais os que compram regular, ou quais os que compram menos, é só eu anexar aqui minha tabela de usuários. Se eu quero descobrir quais são os meus usuários que compram muito, que compram pouco em um certo período do tempo, é só anexar aqui a minha tabela usuário e minha tabela tempo, tá? E essas tabelas que elas têm colunas específicas para cada entidade, a gente chama isso aqui de dimensão. Então eu tenho aqui um modelo de dados que é chamado de fato e dimensão, que eu acho que é o modelo de dados mais usado hoje, tá? Ele é de um grande autor que tem um livro chamado Kimball. Eu deixei o livro lá no Instagram, tá? Vai lá no Instagram para você ver o livro, que é um livro que você precisa ler, precisa entender para poder fazer uma boa modelagem de dados fato e dimensão, tá? Então, basicamente, a ideia é você definir os fatos baseado nas perguntas de negócio e você define as dimensões para poder fazer essas quebras de análise. E é muito legal você, como um Data Scientist, ou como um Data Analyst, ou como um analista de BI, entender isso aqui, porque quando você vai falar com um negócio, ou ele vem te fazer uma pergunta sobre uma análise, na pergunta dele você já consegue identificar o que é fato, o que é dimensão, cara. Ele chega para você e fala, pô, Meigro, cara, a gente fez uma campanha ontem, e eu queria saber quantos novos usuários tiveram a partir dessa campanha. Então você sabe que pedidos é a sua fato,
Campanha é uma dimensão, porque você quer saber os números de pedidos da campanha. Tempo é uma dimensão, porque você quer saber o número de pedidos da campanha originados ao longo do tempo. E você quer saber quais são os usuários, que é outra dimensão. Então, se você juntar esse fato com essas dimensões, você consegue fazer uma análise legal, tá? Então, é bem legal você entender isso, porque te ajuda na hora de fazer a análise. Entender o que é fato e o que é uma dimensão, tá bom? E aí você me pergunta assim, mas Meigron, cara, qual que é o benefício de fazer uma modelagem fato-dimensão? Cara, deixa eu te mostrar uma query, como que fica a query quando você faz ela em um sistema todo separado e quando você faz a mesma query em um DW, um Data Warehouse, que é modelado por fato-dimensão. Então, por exemplo, quando você roda essa query na tabela de sistema, onde está todo mundo separado, ou até na primeira camada do Data Lake, né, onde todas as tabelas estão lá, mas também estão desorganizadas, fica uma query mais ou menos assim, tá? Eu vou falar sobre SQL nesse canal, mas acompanha comigo aqui que é super fácil de entender. Tá vendo aquela clause ali, select e from? Tudo que tiver entre select e from é nome de coluna da minha tabela final. Então, no fundo, o que eu quero de tabela final aqui? Eu quero a order ID, que é o ID do pedido. Eu quero a order date, que foi a data que o pedido foi feito. Eu quero a customer ID, que é o ID do usuário que fez aquele pedido. Eu quero o customer name, que é o nome do usuário que fez o pedido. Eu quero o telefone dele, só que eu quero uma máscara nesse telefone, porque eu não quero que todo mundo da minha empresa saiba o telefone da pessoa, tá? Que também faz parte do LGPD, que é a segurança de dados. E eu quero saber a localização que esse pedido foi feito e eu quero saber qual é o método de pagamento que o meu usuário utilizou para fazer esse pedido, tá? Então é isso que eu quero saber, essa é a minha tabela final, beleza? E aí tudo que tiver entre o meu from e o where são as origens dos dados, né? São as tabelas. Da onde que vem essas colunas que eu quero? Vem dessas tabelas que estão dentro aqui do from. Então a orders é a minha tabela de referência. E aí eu quero anexar todas as minhas outras tabelas nessa tabela order. Então eu uso left join. Então a minha order, eu vou fazer um left join com a order items, porque é lá que eu tenho informações do produto. Eu vou fazer um left join com a customer, porque é lá que eu tenho informações do usuário. E eu vou fazer um left join com a pagamentos, a payments, que lá eu tenho informações de qual que foi o método utilizado pelo usuário. Porém, a tabela payments ela é otimizada para sistema. Então, o tipo de pagamento que o usuário utilizou está em número. Então, quem criou o sistema falou assim, eu vou dar o número 0 para quando for pagamento de cartão de crédito, eu vou dar o número 1 para quando for de boleto, e quando for qualquer um diferente desses, eu vou dar o número 2. Só que para você analisar, cara, você queria ver lá o credit card, o boleto. Você queria ver números, porque você tem que ficar pensando, o 0 é o pagamento, o 1 é o boleto. Então pode gerar erros de interpretação, tá? Então você precisa transformar essa tabela antes de anexar ela junto com as outras. E aí você faz dentro de uma subquery que a gente chama. Então quando você rodar essa query, essa subquery ela vai rodar, vai gerar essa tabela preparada, pré-pronta, né? Para depois anexar. Então eu preparo essa tabela aqui nesse case when. Então eu faço comparações aqui. Caso o método de pagamento for igual a 0, chama isso de credit card, né? Quando o método de pagamento for igual a 1, chama isso de boleto. Então você gera essa coluna, que eu vou chamar aqui de payments, de pagamentos, onde tem essa transformação, né? Esse depara de número para letra, tá? Porque em termos de sistema é muito mais rápido você comparar um número do que você comparar uma string, que é onde você faz caractere a caractere. Então sempre lembra que sistema ele é montado para performance. E DW, Data Warehouse, é montado para Analytics, tá? Então aqui você já viu uma diferença. Essa query já vai demorar um pouco para ser executada dependendo do tamanho do seu banco, tá? Mas tudo bem. Então você anexa esses pagamentos, eu quero só os pagamentos aqui de 2020, 1º de janeiro de 2020 em diante. Então eu coloco aqui uma condição no where, e aí eu faço um left join com a order reviews. Apesar de não ter nada da order reviews aqui, eu poderia não fazer esse join, tá? Mas eu coloquei aqui. E aí, beleza, então eu tenho todas as minhas fontes de dados que geram as colunas que eu quero. E agora eu quero fazer um filtro nisso, porque eu não quero toda a base. Se minha empresa tem 20 anos de mercado, eu não quero esses 20 anos de histórico. Eu quero só desse ano. Então lá na cláusula where, lá embaixo tem o where order date maior que 2020-0101. Então eu quero todos os meus pedidos feitos a partir do dia 1º de janeiro desse ano, tá? E aí no final... e outra coisa importante, eu também não quero de todos os departamentos. Eu quero só o departamento cama e banho e eu quero só da categoria toalha e travesseiro, que é o que eu estou querendo analisar, tá? E aí eu ordeno isso aí por data para olhar de forma crescente os dados, tá bom? Então isso aqui seria uma query
dentro de um sistema desorganizado de tabelas, tá bom? Como que fica essa mesma query em um DW, em um Data Warehouse? Então, se eu tivesse que refazer essa query no DW, olha como que fica isso aqui. Então, entre o Select e o From, eu tenho as colunas que eu quero, que são as mesmas. Order ID, Order Date, Customer ID, Customer Name, Customer User Phone Mask, Location e Payment Method. Só que já percebe que eu não tenho nenhuma transformação na minha coluna. Enquanto aqui, ó, eu precisei converter Time Zone, eu precisei fazer um reverse para criar a máscara do telefone. Então essas operações eu crio no momento que eu estou fazendo o DW. Então no momento que eu estou criando a minha fato e a minha dimensão, eu já aplico esse processamento, essa transformação. Então o meu usuário final, ele não precisa saber disso, ele precisa saber como que usa o final. Mas as regras de negócio eu coloco na construção do DW. Então a pessoa não precisa colocar isso toda vez. O que isso ajuda, Megron? Cara, o negócio inteiro ele vai ter o mesmo entendimento, porque todo mundo vai usar o DW. Você mitiga o risco de 10 analistas fazerem queries diferentes e errarem as coisas. Então você tem uma consistência nos seus dados. E na hora de consultar os dados finais, você vai consultar aqui pronto. Você não vai precisar fazer query que tem uma operação em cima. Então a velocidade é muito maior também. Então são ganhos que você tem na construção do DW, tá? E aí, ó, entre o From e o Where são as origens dos seus dados, são as tabelas. E olha só como que ficou fácil, cara. Você não tem mais subquery, porque aquela preparação, aquela parte do case when por tipo de pagamento, você já faz na construção do DW. Então você mantém a regra de negócio fixa no seu sistema e não dependente da pessoa que está fazendo a query. Então você coloca a sua fato como referência e aí você vai só anexando as suas dimensões. Então eu quero saber a dimensão de customer, porque tem as informações do customer, a dimensão de departamento, tem as informações do departamento, do tempo, categoria, location e payments, tá? Então as minhas dimensões que são as minhas quebras na minha análise, tá? E aí eu faço o where ali, onde eu quero só os pedidos feitos esse ano, para o departamento de cama e banho, dentro da categoria toalha e travesseiro, simples assim. Então olha a diferença dessas duas queries, cara. E isso aqui é legal porque, cara, isso aqui eu não li em nenhum lugar, cara. Isso aqui eu vivi isso aqui, cara. Então, tipo assim, é muito massa quando você tem um DW bem construído e você começa a fazer todas as suas análises em cima do DW. Fica muito rápido, cara. As análises ficam muito consistentes. As ferramentas de visualização rodam mais rápido. Então, cara, o ganho de um DW é imenso, assim. Ele é super difícil de você montar, porque a modelagem em si é difícil. O Data Engineer tem que entender bem de negócio para ele fazer uma boa modelagem. Mas, cara, uma empresa com DW bem organizado, não, é muito veloz a análise de dados, é muito consistente, assim, todo mundo fala a mesma língua, tá? E você pode ver, cara, a diferença das queries, assim, é absurda. Todos os pontos que podem acontecer de erro, você tira isso e põe dentro do seu sistema, sabe? Então uma pessoa só está olhando e não mais várias pessoas. Então esses são alguns ganhos de você construir um Data Warehouse, tá bom? Bom, e aí a outra grande vantagem, por fim, é que você pode plugar as suas ferramentas de visualização dentro desse DW, tá? Então a query fica muito mais rápida. Eu usei Tableau por muitos anos no começo da minha carreira, quando eu era analista de BI, e quem usa Tableau, quem usa Power BI, quem usa ClickView, sabe que você precisa fazer uma query lá, e aí toda vez que a pessoa clica num dashboard, aquela query roda no banco de dados e retorna a atualização das suas visualizações. Claro que você pode fazer isso em cache, mas ela também vai atualizar do banco de dados. E se você tiver um sistema todo desorganizado, cara, demora demais. E quanto mais a query demora, mais outras queries vão acumulando no seu banco de dados, que de repente sobrecarrega. Você tem que dobrar o banco de dados e o custo aumenta. Então, cara, quando você faz um DW, ele é muito rápido, porque a sua query dentro do Tableau e dentro do ClickView fica muito simples, porque é só você pegar o fato de interesse e ir adicionando as dimensões naquele fato. E aí depois, dentro da ferramenta de visualização, você vai construindo as suas quebras e mostrando de uma maneira visual para a pessoa, tá? Então fica muito mais rápido, muito mais simples de você criar, tá? E, cara, se você tem interesse em aprender um pouquinho de visualização, eu tenho um curso de Tableau para Data Scientists lá na Udemy, super barato, acho que é R$23. Nesse curso eu mostro como que você faz, como você usa o Tableau e como que você faz storytelling dentro do Tableau. Meu, se tiver interesse, dá uma olhada lá também, tá? Mas enfim,
as ferramentas de visualização elas ficam muito mais rápidas, então você tem um ganho de velocidade muito grande na sua empresa em relação à resposta de análise de dados, tá bom? Bom, então era isso que eu queria falar para você, tá? E aí você me fala assim, Meigron, cara, mas como que eu treino modelagem de dados? Pô, é o seguinte, cara, lê o livro do Kimball, tá lá no Instagram, vai lá para você ver qual que é. E lá no livro do Kimball, ele fala sobre vários tipos de empresa e as modelagens de dados em cada uma. E aí, cara, faz isso, eu vou deixar lá no blog também, aqui na descrição tem o link do blog, eu vou deixar um post lá onde eu vou mostrar um exemplo de projeto para você fazer modelagem, treinar modelagem, tá? Então, os dados que eu peguei lá, você pode construir sua modelagem em cima. E aí, olha só que massa, cara, pega esse projeto, estuda o Kimball e vai fazendo essa modelagem de dados. E aí você cria um pipeline que pega todas essas tabelas, passa pelo seu pipeline, cria os fatos, cria as dimensões, e aí você pluga uma ferramenta de visualização no final dentro desse data warehouse que você criou, e você cronometra o tempo da query, cara. Você fala assim, ó, essa query ela rodando direto nas tabelas, essa query aqui rodando no DW. E você vai ver a diferença de performance que é na query, tá? E cara, imagina você chegando numa entrevista de emprego de Data Engineer e fala assim, cara, ó, tá aqui meu projeto, eu tenho aqui as minhas tabelas, eu construí um pipeline, aqui tá minha modelagem fato dimensão, e aqui tá alguns gráficos que eu fiz em cima do meu DW. Cara, é impossível o cara não te contratar, velho. Eu não sei, claro, tem outros fatores externos e tal, mas, cara, você faz exatamente o que um Data Engineer faz na empresa. A diferença é que você vai precisar fazer mais rápido dentro da empresa, né? Porque a empresa ela vai bem mais rápido do que a gente aprende. E outra coisa é que lá na empresa, às vezes, geralmente você trabalha com muito mais dados. Mas, velho, se você sabe fazer o pequeno, sabe fazer dados pequenos, você vai saber fazer dados grandes também, né? Dados muito volumosos. Porque a diferença de fazer uma modelagem para pequenos dados para grande são só as ferramentas que você usa para processar o volume de dados. Então, se você sabe fazer pequeno, vai saber fazer grande também, entendeu? Então não se preocupe em volume de dados agora. Procure aprender como fazer uma boa modelagem de dados, tá bom? Bom, mas é isso então. Queria falar isso para você nesse vídeo. A gente terminou essa parte de Data Engineer. Eu posso trazer mais coisas sobre Data Engineer também. Se você tiver mais interesse sobre esse assunto, me manda uma mensagem lá no LinkedIn. Se você não tem o LinkedIn, cara, cria o LinkedIn, conecta comigo lá. Dá uma olhada lá no blog também, sejaumdatascientist.com. Lá tem muita coisa legal, muito post sobre carreira, sobre sugestões de projetos para você praticar, para você montar seu portfólio, tá? E me segue lá no Instagram, cara, @meigron.datascience. Eu deixo conteúdos complementares lá, posto livros também de sugestão, conto um pouquinho do meu dia a dia, as ferramentas que eu uso, tá? Bom, então era isso então. Muito obrigado pelo seu tempo em ver esse vídeo e te vejo no próximo vídeo então. Até mais!